Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é o milagre da multiplicação de pães e peixes, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 19 de dezembro de 1970. Foi excelente a explicação dada, mas há um ponto que merece destaque maior: o fato de ser considerada milagre a multiplicação dos pães e dos peixes. Como interpreta o caso o Espírito da Verdade pelo céu da LBV? Para os apóstolos, os discípulos e a multidão, foi com os pedaços em que Jesus dividiu os 5 pães e os 2 peixes, pedaços que, multiplicados ao infinito, ele entregou aos apóstolos e estes distribuíram pelo povo, que todos se saciaram, dando ainda para encher 12 cestos, depois de estarem todos satisfeitos. Foi isso o que todos viram. Esse o fato que se passara à vista de todos, o fato de que todos eram testemunhas e do qual todos haviam participado, desde que comeram os pedaços dos 5 pães e 2 peixes, partidos pelas mãos de Jesus e distribuídos pelos discípulos. Foi isso o que todos viram, somente isso que podiam atestar e atestaram, por lhes ser incompreensível e inexplicável, dada a ignorância de todos, dos apóstolos, dos discípulos e da multidão, relativamente à origem, às causas e aos meios ocultos que o produziram. O fato da multiplicação dos pães e dos peixes foi por todos considerado um milagre. Foi, e ainda o é, pelos que se conservam estranhos à nova revelação. Alguns homens, de coração simples e espírito humilde, acreditaram na sua autenticidade sem o compreenderem, firmados no testemunho dos apóstolos, dos discípulos e da multidão, e na fé que lhes inspira a narração evangélica. Os outros ou fingiram acreditar por não ousarem negá-lo, ou o negaram e rejeitaram abertamente
encastelados na sua orgulhosa ignorância, pela simples razão de não o poderem compreender e não saberem explicá-lo. E sem a presença da ciência espírita, que vos veio mostrar a origem, as causas e os meios ocultos, porque se operou a multiplicação dos pães e dos peixes, fato não seria um milagre mesmo para vós? Porventura, vedes o que a todo momento se passa em torno de vós no mundo espiritual? Sem a nova revelação, ninguém saberia que aquela multiplicação se produziu pela ação espiritual e pelo emprego de fluidos, uma vez que a ciência comum é impotente para comprová-la, porque não vê, não observa e não descobre senão com os olhos carnais. Os evangelistas, que como os apóstolos, os discípulos e a multidão, não podiam compreender o fato, por ignorarem também a fonte, as causas e os meios que o produziram, se limitaram, e assim devia ser, a narrá-lo debaixo da influência mediúnica. Jesus, dizem eles, partiu com as mãos os 5 pães e os 2 peixes, e os deu aos discípulos, e estes os deram ao povo. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda levaram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e peixe que sobraram. Estas últimas palavras indicam que Jesus partia os pães e os peixes e dava os pedaços aos discípulos, que os depositavam em cestos, onde os transportavam para distribuí-los pela multidão. Os cestos eram os que as mulheres do Oriente costumam trazer à cabeça e que servem para o transporte de frutas e legumes, assim como para abrigá-las dos ardores do sol. E muitas mulheres havia na multidão. Antes que se iniciasse a multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos, cumprindo as ordens do mestre, haviam arrebanhado e colocado junto dele todos os cestos que as mulheres traziam. Eis aqui, agora, como se operou a multiplicação. Tendo nas mãos os pães e os peixes, Jesus os envolvia em fluidos apropriados à produção de tais alimentos, fluidos produtores. Como deveis compreender, o Cristo, para multiplicá-los entre seus dedos, atraía a si os fluidos próprios ao efeito desejado e os tornava visíveis, tangíveis, dando-lhes o aspecto, a forma e o sabor de pedaços de pão ou de peixe, pois jamais os 5 pães e os 2 peixes teriam fornecido pedaços, ainda que de tamanho mínimo, na quantidade que era necessária. Por esse meio, ia ele substituindo nos pães e nos peixes as porções que deles tirava. Assim, era que, com o auxílio dos fluidos produtores em que os envolvia, multiplicava os pães e os peixes, e os pedaços em que os partia, pedaços que entregava aos discípulos e que estes colocavam nos cestos. No momento em que nos cestos eram depositados, sob a forma de pedaços de pão e de peixe, os produtos fluídicos obtidos por Jesus, logo a eles se juntavam os que os espíritos, por sua vez, traziam
e que imediatamente se tornavam visíveis e tangíveis. Esses fornecimentos de pedaços de pão e de peixe, os espíritos os preparavam nas mesmas condições dos que Jesus entregava aos discípulos, com o auxílio dos fluidos produtores, e os depositavam invisíveis nos cestos vazios. À medida que os discípulos deitavam nestes os pedaços que recebiam do Mestre, os espíritos tornavam visíveis e tangíveis os pedaços que ali já haviam depositado. Assim, de um lado Jesus e os espíritos tiravam indefinidamente dos fluidos produtores que o Mestre atraía para junto de si os elementos e os meios de multiplicação dos peixes e dos pães, e de outro lado, os discípulos tiravam dos cestos indefinidamente os pedaços de pão e peixe, cuja provisão se renovava por si mesma, mas sempre mediante a intervenção dos espíritos prepostos, a produção de tal efeito que se verificava à medida que os discípulos ali depositavam os pedaços que recebiam de Jesus. Foi por esse processo que, pela ação do Cristo e dos espíritos superiores que invisivelmente o cercavam, se operou a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, e que os pedaços partidos pelo Mestre pareciam, às vistas carnais, multiplicar-se infinitamente nas suas mãos e delas saírem para os cestos. Sabeis que o Espírito não deixa ver o objeto que ele transporta, senão quando quer ser visto operando, caso em que torna visível o fluido que envolve o mesmo objeto e que serve para realizar o transporte. Mas, igualmente, sabeis que o Espírito, à sua vontade, pode tornar invisível aos olhos grosseiros do homem o objeto que transporta, só o fazendo visível quando e como quiser. Os fluidos que envolvem o objeto transportado não são visíveis, senão querendo o Espírito que o sejam. Fora disso, o Espírito passa despercebido, assim como o próprio objeto, que ele não submete à vista do homem, senão quando julga oportuno o momento. Se Jesus o tivesse desejado, teria feito sozinho a multiplicação. Mas entendei, os meios empregados eram mais prontos e mais fáceis para a consecução do fim visado. Com efeito, não era mais fácil e mais pronto que os espíritos depositassem invisíveis nos cestos vazios os produtos que eles mesmos preparavam e os fossem tornando visíveis à medida que os discípulos ali colocassem os produtos que recebiam do Mestre, do que este fazia sair de suas mãos para as mãos deles tudo que fosse preciso para encher os cestos? Os produtos da multiplicação, tendo recebido as formas de pedaços de pão e de postas de peixe, como tais foram comidos pelos 5.000, e todos ficaram saciados, e ainda levaram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram.